A gente quer sempre entender sobre Deus, entender a forma que Ele age, ou por que isso aconteceu na minha vida, por que não foi antes, por que agora? Deus podia ter evitado todo esse sofrimento, ter me dado livramento antes. A gente quer sempre entender a forma de Deus trabalhar. Eu vou te ensinar hoje. Quem quer aprender isso hoje? Porque uma coisa você tem que entender: tudo que Deus faz tem um motivo. Sabe qual é o motivo? Tudo que Ele faz é para a honra e glória do nome dEle. Então, por mais que você queira o salvamento agora, se ainda não é a hora que o nome dEle vai ser glorificado, Ele não vem. Porque Ele sabe a hora certinha de estender a mão para você, para que todos aqueles que acompanharam o teu processo, não reste dúvida para eles que foi Deus quem te tirou de lá. Então saiba que o que você está passando, a situação que você está atravessando, Deus sabe a hora certinha de te resgatar. É a hora em que não vai restar dúvida que foi Ele que fez. Abra comigo a palavra de Deus em João, capítulo 11, versículo 35. Vamos começar já com um versículo curto e forte, que diz assim: Jesus chorou. E por que Jesus chorou? Porque Ele tinha acabado de perder um grande amigo. Ir a qualquer enterro é difícil, mas ir ao enterro de alguém que você amava é muito difícil. E Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, estava na terra nesses 33 anos como homem. Então Ele sentia como homem, Ele padecia como homem, sentia as necessidades de um homem, tinha que se alimentar como um homem, tinha as emoções de um homem, ainda que as dominava, as emoções que Ele tinha eram humanas. E quando Ele recebe a notícia de Lázaro, a comoção é mais forte e Ele chora. E a Bíblia diz: Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Porque assim como nos dias de hoje, a gente ainda está falando há 2000 anos atrás que era muito pior, numa sociedade extremamente machista, como o Oriente Médio de 2000 anos atrás, o homem chorar não era comum. Hoje a gente já está quebrando esse paradigma. Imagina 2000 anos atrás. Então, quando alguém chorava, quando um homem chorava, era um sinal muito forte de comoção. Por isso os judeus falaram: vede como ele o amava. Ele está chorando. Versículo 37. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Essa aqui é a pergunta que a gente cansa de fazer a Deus. E os judeus fizeram. Não podia esse, falando de Jesus, que já abriu o olho dos cegos, já levantou paralítico, já andou sobre o mar, não podia esse homem que está acostumado a fazer milagres, não deixar que o seu amigo morresse? Porque a mente do ser humano é sempre fugir da tragédia. A mente do ser humano é: custe o que custar, para o buraco eu não vou. Aconteça o que acontecer na cova dos leões, eu que não vou. Morrer não, tudo menos processos difíceis na vida. Tempestade não, manda para o vizinho, para mim Deus me dá livramento. A verdade é que nós, como seres humanos, não suportamos a ideia das perdas, das frustrações, dos desertos, das tempestades, do cai e levanta, da cova dos leões, da fornalha. A gente não suporta isso. Porém, Deus nunca prometeu que ia te livrar de fornalha alguma, de tempestade alguma, de cova dos leões alguma. Ele só diz assim, quando passares pelo fogo. Não é se passares não, lê a Bíblia. Quando passares, você vai passar. Quando passares pelo fogo, não vai te queimar. E quando passares pelas águas, não vai te afogar. Ou seja, não adianta pedir livramento para Deus. Deus não deixa eu cair nessas águas.
Ele deixou Pedro afundar na frente dele. Aqui começa a mensagem de hoje. A forma como Deus trabalha. Deus deixa o caos se instalar, para não restar dúvida que só Ele pode fazer. Se Lázaro não tivesse morrido e Jesus tivesse ido curado ele antes, ou mandado uma palavra à distância, como fez com o centurião, mandou uma palavra à distância para o servo do centurião, ele foi curado. Muitos não iam experimentar a glória que experimentaram quando Jesus chegou 4 dias depois de frente para uma tumba e com palavras disse: Lázaro, vem para fora. O que é mais forte? Um homem tocar em você, você está com febre, fala, sai febre em nome de Jesus, ou gritar para um morto que já não está mais escutando, vem para fora. E o morto ainda saiu enrolado. A Bíblia diz que ele ainda saiu enrolado, que ele estava atado e saiu da tumba. Deus é um Deus, por favor, se você vai anotar, comece a anotar agora. Você que está me escutando em casa, na internet, onde você estiver me escutando, Deus é um Deus que prefere, ainda que estando na cruz, como Jesus. Grava bem isso, porque eu e você não suportaríamos essa cena aqui. Jesus estava na cruz, sangrando, arrebentado, humilhado, e ainda por cima vem uns homens ao pé da cruz e começam a falar assim: ué, você não era o Filho de Deus? Você já está humilhado, você já está machucado, você já está sangrando e ainda tem gente zombando. Olha o nível dessa dor emocional aqui, dessa revolta, porque se fosse a gente ia dar um jeito de jogar um raio fulminante naqueles homens. Porque Jesus não desceu da cruz e provou para eles que era Deus? Porque nós servimos um Deus que a forma de trabalhar dele é assim, ó. Ele prefere sair de um túmulo do que descer da cruz. Em casa você assiste essa mensagem de novo. Ele prefere sair do túmulo do que descer da cruz, porque o nome dele é muito mais glorificado ao terceiro dia da ressurreição do que ele tivesse comprado briguinha emocional com as pessoas e descesse da cruz para provar que era profeta, para provar que era isso ou aquilo. Muitas vezes, por causa das nossas briguinhas emocionais, a gente tenta provar coisas e perde o tempo de glória. Jesus chorou, mas preferiu deixar Lázaro morrer para ressuscitá-lo depois, porque a glória da ressurreição é muito maior do que da cura. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nabucodonosor chama os três e fala assim: por que vocês não se dobraram diante da estátua que eu construí? E a resposta deles é direta, fala: rei, eu não sei o que você quer fazer, mas nós não nos dobraremos diante dessa estátua. E Deus é poderoso para nos livrar da fornalha. Agora eu lhe faço uma pergunta: Deus livrou eles da fornalha? Sim ou não? Não, eles caíram na fornalha, gente. Deus não deixou que eles fossem queimados na fornalha, mas lá eles estiveram. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Daniel não tinha pecado algum, ou estava orando 3 vezes por dia, servindo a Deus com todo o coração. Às vezes você acha que o deserto da vida, que os problemas da vida é para quem está pecando, para quem está errando. Não, Daniel não estava errando não. E foi para a cova dos leões do mesmo jeito, porque não é pelo teu erro que você vai para a cova dos leões ou para a fornalha, é para que o nome de Deus seja glorificado. Assim como Jesus preferiu sair do túmulo do que descer da cruz, Deus preferiu tirar Sadraque, Mesaque e Abidnego daquela fornalha do que impedi-los de entrar.
Deus preferiu fechar a boca dos leões do que impedir Daniel de cair lá. Porque histórias que são passadas de geração em geração são histórias de milagres e não histórias normais. Sabe que a sua história não vai ser normal e não é normal, por isso você passa pelo que passa? Porque vai passar para as próximas gerações. Teus filhos vão conhecer Deus por causa das tuas histórias. Nós vamos continuar lendo a Bíblia para os nossos filhos, mas meus filhos e os teus filhos vão conhecer a Deus também pelas nossas histórias, e não só pela história de João, não só pela história de Daniel, não só pela história de Sansão, mas pelo que nós vivemos com Deus. E nós teremos testemunhos para contar. Eu já andei pela fornalha, só que o fogo não me queimou. Eu já afundei na água porque duvidei, fiquei com medo do vento, mas não morri afogado. Uma mão foi lá embaixo e me resgatou. Um Deus que prefere sair do túmulo do que descer da cruz. Ou seja, ele vai no último momento, ele vai quando o caos se instalou, não tem mais jeito, quando o desespero tomou conta do ser humano. É o melhor momento dele agir. Primeiro que é o momento que todo mundo já não tem nada a perder e começa a acreditar mais. É um momento que você já não tem mais a quem recorrer. Aí o nível de fé faz assim, ó. Vou morrer mesmo? Vou acreditar. Se nós tivéssemos a fé nos dias de abundância como nós temos nos dias de crise. Minhas orações mais fervorosas, minhas entregas com Deus mais íntimas e profundas, não foram nos meus bons dias, foram nos meus piores dias. Até quando a gente vai ter que estar na cova dos leões ou na fornalha para aumentar o nível de fé? Deus te trouxe até aqui hoje à noite para você entender a forma como Ele trabalha. Às vezes você acha que Deus está esquecendo de você. Não está. Ele está esperando o tempo certo de agir. Às vezes você acha que Deus abandonou logo você. Em milênios de humanidade Ele nunca abandonou ninguém, vai abandonar logo na tua vez? Ele nunca falhou com ninguém, vai falhar logo com você? Se você não tem fé, pelo menos acredite na matemática. As estatísticas não permitem a gente acreditar que Deus vai falhar, porque pelas estatísticas Ele nunca falhou. Se você não tem fé para acreditar, acredita pelo menos na matemática, nas estatísticas, nas contas, nos números. Deus nunca falhou. Está na fornalha, não vai te queimar. Está na tempestade, não vai se afogar. Parece que vai morrer amanhã, não vai. E quando tudo parece perdido, e o túmulo já foi fechado, ainda assim, resta esperança. Porque nesse mesmo João 11, ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sigo a Jesus. Olha, Jesus me dá muitos benefícios. Mantenho minha família muito mais em ordem porque sigo a Jesus. Prospero financeiramente porque sigo a Jesus. Mantenho minhas emoções em dia porque eu sigo a Jesus. Só que Jesus não veio para nada disso. Isso é só uma consequência, é um efeito colateral de seguir a Jesus. Ele veio para salvar a nossa alma do inferno, perdoar nossos pecados e nos levar para a eternidade. Mas um dos versículos que mais me fez me entregar, porque eu sou nascido no Evangelho, então eu não tive aquele dia que eu me converti. Aquele dia que você se sente na lama e vai, eu quero aceitar Jesus. Eu nunca tive esse dia, eu já nasci no Evangelho. Então eu vim tendo experiências graduais. E uma das experiências que me fez aceitar Jesus dentro do meu coração, não porque eu nasci numa igreja evangélica ou porque meu pai e meu avô eram pastores, foi quando eu li esse versículo. Porque nem dinheiro, nem medicina, nem tecnologia, nem ciência consegue, ainda que alguém esteja morto, fazê-lo voltar a viver. Somente o homem mais poderoso da história da humanidade, nos céus ou na terra, Ele é o mais poderoso. Debaixo da terra, Ele é o mais poderoso. Ele é Deus de vivos e de mortos. Ele é Deus de toda a criação. Então eu o sirvo
Porque se eu estiver na fornalha ou no túmulo, para ele dar no mesmo, ele me tira de lá. Agora presta atenção. Apesar de Deus permitir os desertos da vida, as armadilhas da vida, naturalmente falando, elas são armadas por alguém. Homens conspiraram contra Daniel e levaram a informação para o rei, dizendo o seguinte: Daniel está quebrando a lei da Babilônia. Era mentira, era uma armação. E jogaram Daniel na cova dos leões. Quando o rei Dário foi lá e percebeu que Daniel ainda estava vivo, quando o rei da Babilônia foi lá, dos persas, e percebeu que ele estava vivo, sabe que foi a primeira coisa que ele mandou fazer? Quem entregou Daniel? Foram aqueles magos ali. Traz aqui, mata todo mundo. Vou contar mais uma história para ver se você entende o que eu estou falando. Nabucodonosor o rei está furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, manda acender a fornalha 7 vezes mais forte. Eu quero essa fornalha pelando. Os homens que pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego para jogar na fornalha, sabe o que a Bíblia diz que aconteceu com eles? Eles morreram queimados antes. Eles nem caíram, só na boca da fornalha. E Sadraque, Mesaque e Abednego sobreviveram. Sabe o que a Bíblia diz? Deus permite todas as situações, mas ai daquele que armou para você aqui na terra. Porque quem armou para Daniel não ficou de pé. Quem armou para Sadraque e Abednego não ficou de pé. Quem arma para derrubar homem e mulher de Deus não fica de pé. Então Deus é tão perfeito que Ele é o Deus que permite tudo para o nome dEle ser glorificado. Mas ai daquele que se meteu para tentar te derrubar mais rápido. Que às vezes tem gente que vê Deus te tratando e acha que pode te derrubar mais rápido. Tem gente que vê que Deus está te colocando num deserto e acha que pode te deixar lá para sempre. Não tem um homem nessa terra que te deixe um dia mais na cova dos leões. Não tem ninguém, nenhum inimigo nessa terra te deixa um dia mais no deserto. Deus te coloca lá, Deus te tira de lá. E Deus, segundo a Bíblia, pune todos aqueles que tentaram te enterrar lá. Deus tem um plano na sua vida em que o maior objetivo é o nome dele ser glorificado nessa tua situação aí. Sabe por que ele vai te levantar essa semana? Porque o nome dele vai ser glorificado. Sabe por que dívidas serão perdoadas aqui? Porque o nome dele vai ser glorificado. Você sabe por que famílias vão ser restauradas? Porque o nome dele vai ser glorificado. Sabe por que pessoas serão curadas? Porque o nome dele será glorificado. É por isso que nas minhas orações diárias eu sempre falo: Senhor, glorifica o teu nome através do meu trabalho, através dos livros que eu escrevo, das palestras que eu faço, dos cursos que eu dou, das pregações que tu me permite fazer no altar. Tudo que você me permite fazer, glorifica o teu nome na minha família, em tudo. Porque tudo que Deus faz é para o nome dele ficar mais famoso e não teu. E se o nome de Deus é glorificado, quem armou para você cai e você continua o caminho. Então posso te dar o segredo dessa noite? Jamais permita que numa vitória da sua vida Deus não seja glorificado. Não permita isso. Não permita isso. Porque o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. É o nome que vai perpetuar por gerações. Quando esse mundo acabar, ninguém vai lembrar de Tiago Brunet, ninguém vai lembrar do seu nome, ninguém lembra dele e daquela, mas o nome de Jesus é de geração em geração. O nome de Jesus é para sempre, para todo sempre. Quando esse mundo acabar, é o nome dele que a gente vai continuar cantando lá em cima. Então, a pior coisa que você está passando hoje é só para o nome dele ficar mais famoso. Você fala assim: mas que injustiça, eu que tenho que sofrer para o nome dele ficar famoso? Irmão,
Você não sabe como estaria a sua vida se não fosse você sendo tratado por Jesus, se você estivesse na mão do diabo. Se você acha que o que você está passando é difícil na mão de Jesus, experimenta lá fora para você ver o que acontece com você. Você só está reclamando porque você não tem um grau comparativo. Experimenta um dia e vem, só dá testemunho aqui para os irmãos não passarem depois. Porque os desertos com Jesus são difíceis, mas tem saída. Fornalha com Deus é humilhante, porque ele falou assim: Deus vai me livrar. Você imagina Sadraque e Abednego? Engenheiro Pedro falou assim: você não tem autoridade para isso não, Deus vai me livrar. Imagina a hora que eles estavam sendo jogados no fogo, a cara de um para o outro, e não livrou. Porque a gente acha que livrar é não passar pela humilhação, é não passar pelo problema inicial, é não passar pelo deserto. Mas para Deus te livrar é glorificar o nome dele na tua situação. Como é que seria a história de Sadraque, Mesaque e Abednego se eles não tivessem sido jogados na fornalha? Iam falar: negociaram com o rei. Aí deve ter dado uma prostadinha escondido lá. Claro, o rei é... O que entra na história são livramentos profundos. Teus filhos vão saber que Deus é contigo por causa dos livramentos que você teve e vai ter. Teus vizinhos vão conhecer Jesus, não é porque você bota a Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja, não, é porque eles vão ver livramentos na tua vida. Eles vão ver Deus te tirando do nada e te colocando em lugares de honra. Então saiba que Jesus não desceu da cruz, mas saiu do túmulo, porque o impacto na história é muito maior, porque a glorificação do nome de Deus é muito maior. E porque tudo tem um propósito quando Deus está envolvido. Tudo tem um propósito quando Deus está envolvido. Tudo tem um propósito quando Deus está envolvido. O que você está passando faz parte de um plano que estava escrito antes de você nascer. A pergunta é: você sabe mais do que Deus? Você consegue ver o dia de amanhã porque Deus já te viu daqui a 20 anos. Então como é que você pode agir como eu e você agimos? Como o primeiro versículo que eu li dos judeus: por que o homem que deu vista aos cegos não chegou antes para curar isso aqui? Assim somos nós. Por que eu estou passando por esse deserto? Por que Deus me permitiu isso? Por que eu estou sendo humilhado? Por que todo mundo conseguiu um emprego, eu não? Por que isso? Por que meu esposo quer ir embora? Por que meu filho não me obedece? Você está sempre cheio de porquês para Deus, ao invés de aprender o que Ele quer te ensinar nesse deserto. Ao invés de entender o propósito disso tudo. E, acima de tudo, não perder a fé, que quando Deus te coloca na tempestade, Ele te tira de lá. Quando Ele te coloca na cova dos leões, Ele fecha a boca dos leões. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha, esse é um versículo que me arrepia. A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça ficou nos cabelos dele. Irmão, a gente faz aquele churrasquinho com meio quilo de carvão. Não é o cabelo não, fica o corpo todo empesteado, tem que tomar 3 banhos. Eles caíram numa fornalha ardente e nem cheiro de fumaça ficou no cabelo deles. Esse é o Deus que você veio buscar nessa noite. Esse é o Deus de livramentos. O Deus que preferiu sair do túmulo do que descer da cruz, para provar que é Deus, para cumprir o que foi mandado. Deixa eu te falar uma coisa: a ordem do Pai para Jesus foi morrer na cruz. Então, por mais que ele estivesse sendo zombado ao pé da cruz, humilhado ao pé da cruz, sangrado diante da cruz, ele preferiu obedecer e morrer na cruz, porque a glória de sair de um túmulo é muito maior do que correr do seu destino. E muitos de nós, apesar de virmos à igreja e acreditarmos em Deus, estamos correndo de um destino. Deus escreveu o nosso futuro e a gente está querendo correr dele. Mas a glória do nome de Deus está justamente em você cumprir o que Ele te pediu para fazer.
Então saiba que não é coincidência o que você está passando, não é por acaso o que você está passando. E se você falar, pastor, minha vida está 100% tranquila, pastor, eu estou em paz, prosperando, minha casa em ordem, minhas emoções, eu tenho uma notícia para te dar. Não dura muito tempo, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Eu lembro que uma vez eu fiquei 2 semanas sem problema nenhum. Eu sentei assim no quintal da minha casa e falei, Deus, o que será que está vindo por aí? Está tudo em paz, Jesus. As contas estão pagas, as crianças não estão gritando muito. O que está acontecendo, Jesus? Tem alguma coisa? 2 semanas de tranquilidade, não é possível. Quando está tudo em paz, deixa eu te dar uma dica. Quando está tudo em paz, todas as contas pagas, você feliz da vida, curtindo com o amor da sua vida, crescendo com seus filhos, está tudo bem, aproveita muito essa fase, vai no melhor restaurante que você puder, vê filme, vai no cinema com seus filhos, aproveita, porque não dura muito. E quando vier a má fase, aproveita e aprende com ela, porque também não vai durar. Porque nada dura, nem as coisas boas, nem as ruins. Você só precisa aprender a atravessar cada fase que Deus permite você passar. Sabe qual foi a próxima fase depois? Sadraque, Mesaque e Abidnego viraram chefe dos negócios da Babilônia. Daniel virou governador. Sabe o que aconteceu com José depois da humilhação da prisão? Governou todo o Egito. Sabe o que aconteceu com Lázaro depois de ressuscitar? A Bíblia diz que pessoas saíram de outras cidades para ver quem era o homem que tinha saído de um túmulo. Judeus, os sacerdotes, via todo mundo querer conhecer Lázaro. Ficou famoso na cidade de Betânia. E aqui eu encerro a mensagem dizendo isso. O que você está passando, quanto mais difícil é, mais você vai ser promovido quando sair. Eu vou repetir só para dar uma oportunidade de você glorificar a Deus. O que você está passando, quanto mais difícil é, mais você será promovido quando sair daí. Deus vai te promover depois dessa fornalha. Deus promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego depois da fornalha. Deus promoveu Daniel depois da fornalha. Deus promoveu José depois do Egito. Deus promoveu Jesus depois da cruz. Não tem ninguém que passa pela escuridão, pelo deserto, pela cova que Deus permite você entrar e não saia dali promovido nessa terra. Ou seja, a melhor notícia da noite: tudo que você está passando vai glorificar o nome de Deus em primeiro lugar, mas vai te promover na terra. Deus vai te promover nessa terra.